Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus por esse dia, por essa noite, e principalmente por essa chuva. Glória a Deus, e que continue chovendo em nome de Jesus. Amém. Que que a gente possa ter uma noite à base de muita chuva, que vai ser bênção. Amém. Enquanto que a gente dorme, o Senhor irriga a terra. Amados, é só uma diminuidazinha no retorno. Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1. Juízes, passa ali o início da Bíblia, Pentateuco, Josué, Juízes. Hoje nós vamos dar mais um passo, amados, no propósito que nós temos trabalhado, no propósito que nós temos ministrado nas sextas-feiras. Qual é o propósito mesmo? Qual é o propósito mesmo? Isso aí, Márcia, mais que vencedor, amém? E hoje eu quero falar com você algo que Deus colocou no meu coração, e que muitas vezes acontece ou aconteceu na nossa vida, e que tem nos impedido de sermos mais do que vencedor, amém? Vamos lá? Juízes, capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: Então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe. Primeiro mandaram embora e depois disseram: Vem e seja o nosso chefe. Interessante. Para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E responderam os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Fecha os teus olhos por um instante. Nós te glorificamos, Pai, nessa noite. Nós te engrandecemos, Deus. Nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é bom. Nós engrandecemos o teu nome porque nenhuma das tuas promessas, Pai, elas ficam vazias, mas as tuas promessas, todas elas se cumprem. Então vem ministrar, Pai, nessa noite, a tua graça, a tua palavra, o teu agir, o teu mover, Pai, sobre as nossas vidas. E vem, Senhor, nos despertar, porque nessa noite, Pai, nós precisamos sermos despertos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não queremos, Pai, que amarras, não queremos, Pai, que barreiras, que obstáculos, Pai, venham nos impedir
Então tudo aquilo que age na nossa mente, tudo aquilo que age no nosso coração, que tem nos impedido de vivermos aquilo que a Tua palavra nos diz, nós agora já repreendemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e nós te pedimos, Pai, neste momento, vem ministrar ao nosso coração, vem tocar, Senhor, na nossa mente, para que possamos estar prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, para que saiamos daqui, tocados, renovados e transformados pela Tua unção, pelo Teu poder e pela Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco, Pai, a minha vida nas Tuas mãos, e humildemente eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, conforme a Tua vontade, e a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Hoje, amados, eu quero falar com você um tema que provavelmente, eu acredito que quase todos ou todos já passaram. Eu quero falar hoje sobre rejeição. Quem de nós já não passou por algum tipo de rejeição? Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não fomos rejeitados por pessoas, não fomos taxados por pessoas, por situações, por ideias, por mentes? Amém? O problema é que nem desligando para de funcionar, vocês viram? Esse é o aparelho. Agora acho que eles vão conseguir lá. Isso é um sistema interligado, amém? Daqui um pouco nós íamos estar assistindo a aula das crianças. Mas eu quero que você preste atenção. Em algum momento, amados, da nossa vida, nós passamos por algum tipo de rejeição. Mas o que eu quero que você entenda é que, assim como um dia nós já fomos rejeitados, também em algum momento da nossa vida nós também podemos ter rejeitado pessoas. Em algum momento da nossa vida, sem nós nos darmos de conta do que estava acontecendo ou da situação, nós podemos ter rejeitado pessoas. E o interessante é que, na maioria das vezes, essas pessoas são pessoas próximas. Muitas vezes essas pessoas são pessoas que fazem parte da nossa casa, muitas vezes são pessoas que fazem parte da nossa família. Então muitas vezes um pai, sem se dar de conta, olha para um filho e diz assim: tu nunca vai ser nada na vida, tu não vale nada. Isso o que é? É rejeição. Muitas vezes um marido ou uma esposa sem noção, em algum momento da vida, fala palavras de rejeição contra a sua esposa, contra os seus filhos. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes esse tipo de situação é mais comum na nossa vida do que nós temos imaginado. O que eu quero que você entenda, amados, é o que isso pode fazer na nossa vida. O que eu quero que você entenda é o que isso pode mudar na nossa vida e o quanto isso pode nos atrapalhar mediante aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus tem planos, Deus tem promessas, Deus quer nos abençoar, mas muitas vezes nós estamos travados. Muitas vezes situações aconteceram na nossa vida que nos pararam, que nos travaram e que nos impedem de prosseguir, que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que eu quero, amados, que você pare e pense por um instante, neste momento, que um dos maiores erros que o ser humano tem, sabe qual é? Julgar. Alguém já foi julgado aqui por outra pessoa? Porque normalmente quando a pessoa vai julgar, a pessoa se baseia naquilo que ela acha, não é? Em primeiro lugar, julgar não é legal. E segunda coisa, tu julgar alguém baseado naquilo que tu acha, quem te garante que tu está certo? O que eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes o ser humano, ele está pronto para olhar para alguém, para julgar e já condenar e sem dar direito à defesa. O que eu quero que você pare e pense por um instante que muitas vezes nós estamos olhando para uma situação baseado na nossa visão, amém? Baseado naquilo que nós estamos enxergando, baseado naquilo que nós estamos vendo. Mas e o outro lado da história? Sabe aquela história muitas vezes quando um casal entra em atrito? Quando tu vai conversar com um, é uma versão, amém? Quando tu vai conversar com o outro, outra versão. E o interessante é que cada um tem a sua versão, aonde é o certo. Por quê? Visão diferente.
Então muitas vezes nós olhamos, nós julgamos, nós condenamos, porque achamos que estamos com a razão. O que eu quero que você entenda quando nós olhamos para a história desse homem chamado Jefté, e está aí a dica para que, se alguém quiser ter filho, olhe um nome bonito, Jefté, vai ser um nome bem inspirador, baseado na Bíblia. Jefté, a Bíblia vai nos escrever que ele era um homem valente, diga, homem valente. Mas a Bíblia também nos diz, filho de uma prostituta. O que a palavra, amados, ela está nos dizendo que o seu pai era casado, tinha uma família, mas deu uma puladinha de cerca, e aonde acabou nascendo Jefté. Jefté, ele nasceu marcado pelas pessoas por causa disso. Marcado por quê? Porque as pessoas, quando olhavam para ele, diziam assim: esse aqui é um bastardo, esse aqui é filho fora de um casamento. Então automaticamente, quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas já taxavam ele sobre isso. E o interessante é que quando nós olharmos para a Bíblia vai dizer que ele teve outros irmãos, mas não do mesmo pai, da mesma mãe, do casamento, Gileade. E os seus filhos, quando cresceram, olharam para Jefté e o desprezaram, o rejeitaram, o mandaram embora. A Bíblia diz, expulsaram Jefté. O que eu quero que você entenda, amados, que aqueles filhos, eles olhavam e iam dizer assim: nós não queremos que este meio-irmão faça parte da nossa família. A pergunta que eu faço para você é: qual é a culpa que tinha Jefté? Tinha culpa Jefté? Quem é que errou? Pode ter sido seu pai, pode ter sido a sua mãe, mas Jefté era só o resultado de um erro. O que eu quero que você entenda, amados, nisso aqui, é que muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo por causa dos nossos erros, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas escolhas. Muitas vezes nós estamos ferindo pessoas, porque não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que muitas vezes a gente pensa assim: eu já fui rejeitado, mas e quantas vezes nós estamos rejeitando pessoas e não estamos nos dando de conta? Quantas vezes nós estamos tratando uma pessoa de uma forma que não é legal, porque achamos que estamos certos? Quando nós olhamos toda essa história de Jefté, e a Bíblia diz que ele, quando foi desprezado, ele foi mandado embora, ele foi expulso. Você não vai ficar aqui, você não vai herdar com a herança de nosso pai. Jefté teve que pegar suas coisas e simplesmente ir embora. Mas ele saiu bem nessa história? Ele saiu de uma forma tranquila? Não, ele saiu rejeitado, ele saiu desprezado. E aí muitas vezes um pai, uma mãe rejeita um filho e manda embora de casa. Muitas vezes um casamento acontece, uma separação por causa disso. E aí a pergunta que eu faço para você: como que a pessoa fica? Ela fica normal? Ela fica bem, tranquilo, como se nada tivesse acontecido? Não, ela fica triste, ela fica mal. Mas, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jefté ele vai embora, ele podia simplesmente ter saído daquele lugar com a vida, como se diz, destruída, com a vida arrasada. Eu fui rejeitado, eu fui mandado embora, me expulsaram, não gostam de mim, não querem nada de mim, eu não fiz nada de errado, mas estão me condenando. E ele podia ter se tornado uma vítima. Amém? Podia ou não podia? Mas foi o que ele fez? Não. Sabe por quê? Entenda uma coisa, amados, a vida de Jefté, ela estava nas mãos do Senhor. O que eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes pessoas vão nos virar as costas, pessoas vão nos rejeitar, pessoas vão nos trair, pessoas vão nos abandonar, mas se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, quem nos cuida é o... Por isso, amados, que outro erro que muitas vezes nós cometemos, sabe o que é? Em relação a pessoas, em relação a relacionamentos, é quando nós criamos expectativas. E aí muitas vezes nós criamos uma grande expectativa em relação a uma pessoa, e aquela pessoa não cumpre aquela expectativa que nós imaginávamos. E quando aquela pessoa não suprir a expectativa que nós tínhamos, o que vai acontecer com nós? Vamos nos entristecer, vamos nos decepcionar.
Mas aí a pergunta é: se Jefté tivesse criado expectativa na família, ele tinha saído de lá muito triste, muito mal, mas ele não saiu. O que eu quero que você entenda, amados, é algo muito simples. A vida de Jefté, a expectativa de Jefté, os sonhos de Jefté, tudo relacionado à vida de Jefté estava nas mãos de Deus. Amém? Entenda isso, quando nós colocamos todas as coisas nas mãos de Deus, por mais que nós venhamos nos decepcionar, por mais que nós venhamos nos entristecer, mas o Senhor é quem nos fortalece, amém? É o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos trata, é o Senhor que faz todas as coisas da nossa vida, mas para isso a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. A nossa expectativa, a nossa força, tudo que nós sonhamos, tudo que nós desejamos, precisa estar na presença do Senhor. Sabe o que nos diz no Salmo 20, versículo 7? Coloca para nós lá. Diz assim, ó: uns confiam em, outros em, nós porém nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Olha o que diz o versículo 8, coloca lá. Eles se curvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de... Entenda uma coisa, amados, muitas vezes as pessoas confiam, e o salmista aqui estava dizendo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ele estava falando, sabe do quê? Do povo que confiava no exército, do povo que confiava, não, se nós tivermos um grande exército, se nós estivermos preparados para a guerra, se nós estivermos preparados para a batalha, nós vamos estar bem. E aí o salmista dizia assim: mas nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos em coisas. Muitas vezes, amados, nós estamos colocando toda a nossa confiança em pessoas. Muitas vezes nós estamos colocando toda a nossa confiança em coisas materiais. Muitas vezes tem pessoas que colocam toda a sua expectativa num governo. O que eu quero que você entenda, amados, que a nossa vida, a nossa confiança, ela precisa estar nas mãos do Senhor. Quem é que nos criou? Quem é que nos fez? Então, quando nós entendemos isso, aí a Bíblia diz, ó, eles se curvam e caem, porém nós levantamos e nos mantemos em... Diga assim: somente o Senhor tem poder para me manter em pé. Olha para quem está perto e diz assim: somente o Senhor pode te levantar, ainda que você caia. Quando nós entendemos isso, amados, nós entendemos então algo muito simples que eu já falei. A nossa vida precisa estar nas mãos de quem mesmo? De Deus. A Bíblia, amados, ela vai seguir contando a história de Jefté. E aí a Bíblia vai dizer lá no versículo 3, então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Muitas vezes, amados, nós vamos estar em lugares que nós não vamos ser bem-vindos. E o que a gente faz? Vai ficar para se machucar? Não. O que Jesus Cristo fez quando estava em Nazaré? Jesus Cristo inicia o seu ministério e agora vai para Nazaré. E quando ele chega lá, e ele começa a fazer o que ele já vinha fazendo. Ele queria curar, ele queria libertar, ele queria abençoar a vida das pessoas, queria operar grandes milagres ali. Mas a Bíblia diz que ele não pôde. Por quê? A Bíblia diz, por causa da incredulidade das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas olhavam e diziam assim: mas esse aqui é o filho do José, esse aqui é o filho do carpinteiro. Quantas vezes as pessoas estão olhando para nós, estão dizendo assim: mas esse aí não tem condições. Essa aí, o que agora na igreja? Mais um. Muitas vezes, amados, as pessoas estão olhando para nós e estão nos colocando para baixo. Estão dizendo que nós não temos saída, que nós não temos salvação. O que eu quero que você entenda, amados, que se nós nos basearmos por aquilo que as pessoas falam, nós nunca vamos sair do fundo do poço. Porque se você quer conhecer os teus amigos, espera um dia que você vai estar à beira do precipício. Sabe por quê? Porque se você tiver amigo de verdade, ele vai chegar e vai te tirar de lá.
Amém? Agora aqueles que só dizem que são, mas não são, vai ser o primeiro que vai dar o tapinha nas costas só para te ver cair. Jefté, ele teve que sair da sua cidade, ele teve que sair dos seus amigos, dos seus parentes, porque ele não era bem quisto naquele lugar. As pessoas o rejeitaram, as pessoas os desprezaram. Mas aí a Bíblia vai dizer no mesmo versículo, está o versículo 3 ali, olha o que a Bíblia diz: e homens levianos se juntaram com ele, e com ele, preste atenção, ele tinha sido rejeitado, amém? Ele tinha sido expulso, amém? Dá uma cutucada aí que eu estou achando que tem gente dormindo hoje. Ele foi expulso da sua casa? Foi expulso da sua cidade? Pois é. Ele tinha motivo para andar triste ou não? Tinha motivo para andar deprimido, com vontade de morrer? Ninguém gosta de mim. Tinha ou não tinha? Mas a Bíblia vai dizer que homens levianos não são homens muito bons, né? Mas entenda um princípio: mesmo quando ele foi rejeitado, ele levantou pessoas que eram desprezadas como ele e formou um exército. Ele não se baseou na sua dor, ele se baseou em quem ele era. A Bíblia começa descrevendo Jefté como homem, como é que ele era? Diga, valente. Então, ele sabia que mesmo sendo desprezado, ele continuava sendo um homem, ele continuava sendo um grande guerreiro. Então a Bíblia vai dizer que homens levianos, quer dizer, homens que não eram bem vistos pela sociedade, se juntaram a ele, ali ele forma um pequeno exército. Só que a partir daquele momento, aqueles homens começaram a seguir as ordens de Jefté, e aquele que tinha sido desprezado, agora tem um bando que começa a andar com ele, e que está disposto a morrer por ele, se for preciso. Só que nada como o tempo. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 4, que os filhos de Amon se levantaram contra o povo de Deus, e vieram para a peleja. E quando vieram para a peleja, eles não sabiam se defender, e aí adivinha de quem é que eles lembraram? Jefté. Muitas vezes, amados, as pessoas que um dia te humilharam, que um dia as pessoas que te desprezaram, elas mesmas vão vir bater na tua porta e dizer assim: eu preciso da tua ajuda. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Mas muitas vezes a gente passa por situações que pessoas nos viram as costas, nos desprezam, e passa um tempo, e a pessoa vai lá e diz assim: eu preciso que tu me ajude. Nada como o tempo. E aí agora aquelas pessoas chegam para Jefté e dizem assim: ô Jefté, vem, por causa que a luta se levantou, vem Jefté e seja o nosso chefe. Aquelas mesmas pessoas que rejeitaram, que disseram que ele era filho de uma prostituta, que ele não podia estar ali naquele lugar, agora chegam para Jefté e dizem assim: Jefté, agora vem ser o nosso. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz que os humilhados serão, mas os exaltados serão. Não espera exaltação de pessoas, deixa Deus te exaltar. Não busca reconhecimento de pessoas, palavras bonitas de pessoas, busca reconhecimento do Senhor. A palavra, ela vai nos falar lá no livro de Atos, que um dia quando os discípulos foram presos, Atos 5:29, vai dizer que os discípulos disseram assim: ó, antes nos importa agradar a Deus do que aos homens. O que eu quero que você entenda, amados, é isso: que se nossa preocupação for em agradar a Deus, aquelas pessoas que um dia nos humilharam, elas podem vir nos pedir ajuda. Aquelas pessoas que um dia nos desprezaram, são as mesmas que um dia podem depender de nós. Amém? Então não interessa, amados, aquilo que pessoas fizeram com você. Talvez em algum dia, em algum momento da tua vida, você passou por esse tipo de situação. Eu passei por esse tipo de situação. Mas nós temos que entender uma coisa: nós não podemos perder a nossa identidade. Quando Jefté foi desprezado, ele era homem valente, ele foi e ele continuou sendo homem. Diga, ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é? Porque muitas vezes, amados, quando somos desprezados por pessoas, quando somos humilhados por pessoas, nós deixamos isso nos abalar tão forte, que nós perdemos a nossa identidade. E aí muitas vezes uma palavra, um gesto, um olhar,
é o suficiente para nos colocar de cama. É muitas vezes uma palavra o suficiente para nos colocar numa depressão. Sabe por quê? Porque nós deixamos aquilo que as pessoas fizeram vir e nos abalar. Nós não vamos poder evitar, mas nós temos que aprender a lidar. A própria Bíblia, ela nos ensina, amados, que nós temos que nos preparar para o dia mau. Diga, eu preciso me preparar para o dia mau. E um dia mau pode ser um dia onde você foi rejeitado. E se você não se firmar no Senhor, você pode cair na depressão, você pode perder o ânimo, você pode desistir da vida, você pode desistir de uma família, você pode desistir de sonhos, simplesmente porque pessoas te feriram, pessoas te magoaram, pessoas te entristeceram, pessoas te rejeitaram. Se nós não soubermos quem nós somos, qualquer coisa nos abala. Jefté, ele sabia quem ele era. E mesmo quando ele foi desprezado, ele continuou sendo o mesmo valente que ele era. Muitas vezes as pessoas podem chegar e dizer assim, ei, tu nunca vai ser nada. Aí você tem que lembrar de uma coisa, eu sou filho, entenda isso. Quando as pessoas foram para Jefté, coloca lá para nós o versículo 6, próximo. Eles disseram, vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós sabemos que tu é valente, nós sabemos que tu é um grande guerreiro, e nós sabemos que tu é o único que pode nos dar vitória, mas essas pessoas foram os mesmos que rejeitaram. Muitas vezes as pessoas podem virar as costas para nós, sabe por quê? Inveja, ciúme. As pessoas muitas vezes queriam ter o que nós temos. Muitas vezes tem pessoas que gostariam de ter a família que você tem, ter o esposo, a esposa que você tem, o trabalho que você tem, e por causa disso as pessoas muitas vezes vão te pisar e vão te humilhar. Essas pessoas, elas olharam e disseram assim, ó, vem e seja nosso chefe e vamos combater contra os filhos de Amon. Por quê? Porque elas sabiam quem era Jefté. Mas mesmo sabendo quem era Jefté, que era um valente, que era um guerreiro, elas desprezaram ele. Olha o que vai dizer no próximo versículo. Porém Jefté disse aos anciões de idade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Ele foi rejeitado, ele foi expulso. E ele diz assim, mas não foi vocês que aborreceram a mim, que me expulsaram? Agora pois vem a mim, agora quando estáis em aperto. Quer dizer, tem gente que se lembra de você, sabe quando? Só quando? Só quando? Aí eles vão lembrar, ô fulano, quanto tempo, vou ir na tua casa, quando vê nem avisa, já chega e aparece. Ô, me deu saudade, saudade nada, ele só está procurando pretexto para te pedir alguma coisa. Cuidado com esse tipo de gente, que se lembra de você só quando precisa. Começa a valorizar aquele que está com você quando você está na luta. Valoriza aquele que está com você quando você está no fundo do poço e ele está lá do teu lado te ajudando a te levantar. Valoriza esse tipo de pessoa. E muitas vezes, amados, as pessoas que vão nos virar as costas vai ser como esses aqui, os da própria família. Amém? E aí, olha o que ele vai dizer, pula para nós o outro versículo. Eles disseram, por isso mesmo, tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso. Eles tinham uma coisa em mente, nós precisamos de ti. Nós te viramos as costas, nós te rejeitamos, mas nós precisamos de ti. Tudo o que eles sabiam era uma coisa muito simples. Nós te julgamos porque tu era filho de uma prostituta. Nós te julgamos porque tu era um filho fora do casamento. Mas nós esquecemos que tu é um grande homem. Nós esquecemos que tu é um grande guerreiro. Nós esquecemos que tu é um grande valente. E hoje nós lembramos que nós precisamos de ti.
A palavra, amados, ela vai nos dizer que a vingança é de quem mesmo? Diga, do Senhor. Diga, a vingança é do Senhor. Sabe por quê? Porque se a vingança fosse nossa, nós íamos cometer muitos erros na vida. Porque as pessoas iam nos ferir, e o que a gente ia fazer? Vou lá ferir também. As pessoas iam nos humilhar, o que nós ia fazer? Vou me vingar, vou lá humilhar também. As pessoas iam nos rejeitar, o que nós íamos fazer? Eu vou rejeitar também. Sabe por quê? Porque nós íamos querer pagar na mesma. Aí a palavra, ela vai nos dizer que um dia Jesus Cristo chega para os seus discípulos e diz assim: se alguém te der um tapa na cara, oferece a outra. É fácil isso? Não. Não é fácil. Não é fácil ser humilhado, não é fácil ser desprezado, não é fácil. Mas lembre-se de uma coisa: quando o Senhor está na nossa vida, é Ele que nos dá a força que nós precisamos. É Ele que nos sustenta. Ah, mas eu fui abandonado pelo meu pai, fui abandonado pela minha mãe, fui rejeitado por esse, fui rejeitado por aquele. Mas lembra que o Senhor, Ele nunca te abandona. O Senhor, Ele nunca te despreza, Ele nunca vira as costas para você, nem para mim. Mesmo que um dia nós venhamos pecar, mas o Senhor, Ele continua nos amando. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele continua nos amando. Por isso que a palavra, ela vai seguir dizendo, pula um pouquinho lá para frente, que Ele vai dizer lá no versículo, no final do versículo 8, está o 8 já, passou o 9, vai adiante então, estou até, passa, não, para frente filho, está voltando, vai o 10 lá. E responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será o quê? Quando ele questionou, tá, mas agora vocês querem que eu seja o líder? Agora vocês querem que eu seja o chefe de vocês, mas não foram vocês que me desprezaram? E aí o que eles disseram? O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não for nosso chefe. Entenda uma coisa, amados, que muitas vezes as pessoas olham e não veem valor em nós, olham e nos desprezam, mas o Senhor, Ele sabe o valor que eu e você nós temos. O Senhor, Ele continuou sempre olhando para Jefté e continuou sempre vendo um homem de Deus, continuou vendo um grande guerreiro, continuou vendo alguém que Deus sabia quem ele era. Deus sabe quem você é, mas a pergunta que eu faço: e você sabe quem você é? Porque muitas vezes as pessoas, talvez um dia possam ter te dito assim: tu nunca vai ser feliz na tua vida, e você acreditou. Tu nunca vai conseguir nada na tua vida, e você acreditou. Não acredite em palavras que te colocam para baixo. Não acredite em palavras que foram lançadas como maldição na tua vida. Sabe por quê? Porque se você acreditar nelas, você pode acabar não vivendo as promessas de Deus. Aí muitas vezes as pessoas vão te dizer: você não vai ser nada, e Deus está te dizendo: mas você vai ser mais que vencedor. Mas aí, por nós acreditarmos mais no que as pessoas dizem, nós não acreditamos no que Deus está dizendo. Muitas vezes tem pessoas que acham que nasceram para sofrer, tem pessoas que acham que nasceram para dar errado, mas não, nós nascemos para ser mais do que vencedores. Quando, amados, nós entendemos, e aí a história vai seguir. Se você quiser ler todo o capítulo de Juízes, capítulo 11, vai contar toda a história que Jefté, ele vai, e ele aceita, e ele vai lá no povo de Amon, tenta fazer um acordo, o povo de Amon não quer, e ele diz assim: bom, já que vocês não querem, vamos para a peleia. E ele foi para a peleia e derrotou. Amém? Ele foi para a peleia e venceu. E ele termina a história como sendo juiz do povo por muitos anos, reconhecido agora pelo povo como sendo o grande Jefté. Mas porque durante toda a sua vida ele confiou no... Sabe aquela história de que quando lá em Êxodo conta a história quando o povo de Amaleque se levantou contra o povo de Deus quando atravessava o deserto, e o povo ele nunca tinha pegado numa espada, nunca tinha entrado numa guerra.
E aí a Bíblia vai dizer que Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. E ele diz para Josué: Josué, pega os homens e vai para o campo de batalha. Mas eles nunca tinham entrado em uma batalha. E aí a Bíblia vai dizer que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, o povo de Deus perecia. E aí eles colocaram uma pedra, sentaram Moisés, e Arão e Hur ficaram segurando as mãos de Moisés para cima, e o povo de Deus vem. Eles eram capacitados, mas a Bíblia diz que Deus capacitou eles. A Bíblia vai nos dizer, amados, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os... Muitas vezes você pode não ter sido escolhido por pessoas, muitas vezes você pode ter sido rejeitado por pessoas, mas se o Senhor te escolheu, e Ele te escolheu, sabe por quê? Porque nós estamos aqui, nós nascemos. Não existe ninguém na face da terra igual a nós. Não existe ninguém na face da terra com um DNA que nós temos. Então isso significa que nós somos projeto de Deus. Ah, pastor, mas eu já fui rejeitado, eu já fui desprezado, já viraram as costas para mim, já me humilharam. Mas o Senhor não. Amém? A Bíblia, amados, ela nos conta a história de um homem chamado Jesus. Você conhece? Já ouviu falar? E que quando ele esteve na terra fazendo o bem, curando, libertando, fazendo grandes milagres, ressuscitando pessoas, a Bíblia diz que ele foi rejeitado. A pergunta é: Jesus parou? Ele foi até, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem era o Deus dele. Não pare, por causa de aquilo que as pessoas fazem, por causa daquilo que as pessoas te dizem. Foi humilhado? Deixa Deus te honrar. Foi desprezado? Deixa Deus cuidar de você. As pessoas te viraram as costas? Deixa Deus te abraçar. Mas entenda uma coisa: a tua vitória está no Senhor. Quando você entender isso e quando você colocar isso em prática na tua vida, você vai ver que não tem nada nem ninguém que possa te parar. É Deus que vai te fazer vencedor. Amém? Assim como Deus fez com Jefté, Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Te coloca em pé. Talvez quando você olha para o teu passado, talvez quando você olha para a tua história, você vai lembrar de situações, você vai lembrar de momentos talvez que não foram bons, momentos talvez que te causaram dor, que te causaram tristeza. Talvez você vai ter lembranças de pessoas que te humilharam, pessoas que te rejeitaram. Mas o que eu quero que você lembre nessa coisa é que apesar de tudo isso que você possa ter vivido, a palavra do Senhor para você nessa noite é: Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Foi Deus que te chamou. Mas pastor, teve pessoas que me rejeitaram, mas Deus não. Mas teve pessoas que viraram as costas para mim, mas Deus não. Teve pessoas que me abandonaram, mas Deus não. Teve pessoas que disseram que eu não vou ser nada, e o Senhor te diz: mas você vai ser mais que vencedor. A pergunta é: quem você está escutando? Qual é a última palavra na tua vida? É a palavra que vem do Senhor ou é a palavra do que as pessoas estão falando? Porque cuidado, nem sempre vão ser palavras boas. Fecha os teus olhos. Eu quero convidar você a abrir o teu coração nesse momento. Olhe para dentro de você. Talvez você carrega dentro do teu coração uma mágoa, uma tristeza, uma rejeição. Talvez você carregue algo dentro do teu coração que está travando a tua vida, que está travando a tua felicidade, que está travando os teus sonhos, que está impedindo você de viver as promessas de Deus. Muitas vezes você deseja algo e não consegue. Muitas vezes você quer uma mudança que nunca acontece. Muitas vezes você está passando por situações que você queria que fossem diferentes, mas você não consegue. Porque muitas vezes lá no teu passado, lá na tua história, em algum momento, alguém te desprezou, alguém te abandonou, alguém te rejeitou, alguém te disse que você não era nada, e você acreditou.
Mas hoje o Senhor te diz nessa noite, que você é um filho amado, que você é uma filha amada, que muitas vezes pessoas podem ter olhado para você e ter virado as costas, podem ter olhado para você e terem te dito que você não ia vencer, que você não ia ser nada, e o Senhor está te dizendo: ei, eu quero fazer tudo na tua vida. Não deixa que uma palavra venha limitar o plano de Deus na tua vida. Abre o teu coração neste momento e pede para Ele: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que não provém de Ti. Se você um dia foi rejeitado, se um dia você foi desprezado, abre o teu coração para o Senhor nessa noite e diga assim: Senhor, tira toda a mágoa do meu coração, tira toda a tristeza, tira toda a palavra negativa. Vai falando para o Senhor, porque um dia talvez você foi rejeitado. Você pode ter sido rejeitado no ventre da sua mãe, você pode ter sido rejeitado em criança, você pode ter sido desprezado por pessoas olharam para você e disseram: ih, esse aqui nunca vai dar em nada. Você pode ter sido rejeitado dentro da tua casa, da tua família, do teu cônjuge, do teu pai, da tua mãe, de pessoas que olharam para você, pessoas que você gostava, e te disseram: tu não vai ser nada. Abre o teu coração para o Senhor e pede para Ele: Senhor, tira isso do meu coração nessa noite. Abre o teu coração e diz assim: Senhor, eu quero ser liberto nessa noite, eu quero ser restaurado nessa noite, eu quero ser curado nessa noite, mas eu não quero acreditar nas palavras negativas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor neste momento. Eu oro, meu Deus, por essas vidas que aqui estão. Oro, meu Deus, pedindo, Pai, toca na mente, Pai, que um dia, Senhor, ouviu palavras neste coração, Pai, que um dia foi ferido, neste coração que um dia foi machucado, nessa vida, Pai, que um dia foi rejeitada, que sofreu, que se entristeceu, que se decepcionou. Eu te peço, Pai, neste momento, vem trazer a tua cura, vem trazer, Pai, o teu refrigério, vem trazer, Senhor, a tua paz, vem limpar, Pai, este coração, e vem dar vida nova, vem dar ânimo novo, Pai. Vem, Senhor, restaurar vidas nessa noite. Vem restaurar, Pai, chamados nessa noite. Vem restaurar, Senhor, ministérios nessa noite. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou. E muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e estamos dizendo que não somos capazes. E muitas vezes dizemos que não somos capazes porque estamos acreditando naquilo que pessoas falaram e não conseguimos mais acreditar nas tuas promessas. Eu te peço, Pai, neste momento, que o teu Espírito Santo toque nessas vidas, ministre, Pai, a esses corações, trazendo cura, trazendo, Senhor, restauração, transformação, libertação, e mudando a história dessa vida. Eu oro, Pai, pela tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ministra, Pai, a cada coração a tua graça. Ministra, Pai, a cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai.